fecharmos os nossos olhos, como sempre, nos abraçando espiritualmente, nos sentindo ser abraçado pelos nossos amigos espirituais, formando assim um elo de luz, de paz, de harmonia, e todos juntos elevamos o pensamento ao alto, ao nosso Pai do amor, de unidade, de misericórdia, Pai. Que essa luz, Pai, possa envolver os nossos corações, possa dilatar as nossas consciências para a compreensão do assunto do tema da noite. Abençoe, Pai, o nosso propósito, que assim seja. Graças a Deus. Recebe agora nosso querido amigo Elcio. De frente fica melhor o som. Eu não direi para você. A voz da vida. Boa noite, pessoal. Todos bem? Que Jesus encontre abrigo em nossos corações. João diz lá em 14:1: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O tema da noite é sinais dos tempos, mas muita gente confunde com finais dos tempos, achando que o mundo vai acabar de uma forma muito dolorosa. Alguns já pegam até o Apocalipse, achando que será por terremoto, por fogo, estrelas caindo do céu, enfim, acham que o mundo vai ser destruído totalmente. Dizem até que dois amigos conversando e um falou para o outro: sabia que o mundo vai acabar? O outro falou: vamos mudar para o interior mesmo, como se o interior não fosse dentro do mundo. Mas vamos lá, imagine você uma coisa: você é um construtor, aí você resolve construir um prédio para alugar, um prédio comercial, e você constrói um belo prédio, aluga todas as salas, e aí, evidentemente, você tem que colocar algumas regras para que todos que ali convivem se deem bem e sigam as regras. Aí acontece que um ou outro começa a tumultuar o ambiente, a não respeitar o vizinho, a falar muito alto, enfim, ele começa a criar um ambiente onde não é muito agradável. Aí ele vai lá no estatuto e está escrito o quê? Uma advertência. Ele dá advertência para a pessoa, não resolve. Ele dá a segunda advertência, não resolve. Aí ele dá uma multa, nada. Aí o que ele faz? Ele tem duas opções: ou ele pede para que essas pessoas que estão tumultuando o ambiente se retirem, ou ele joga uma bomba lá e acaba com tudo. O que ele vai fazer? Acabou. Se alguém pensou em bomba, toma cuidado. É evidente que ele vai pedir para que as pessoas se retirem de lá. Então, Deus criou um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, onde todas as coisas se encaixam perfeitamente. Lagos, mares, rios, florestas, animais, criou o ser humano, que aí teve uma hora que a mente tubiou, porque falaram que o ser humano era inteligente, mas ele estava vendo que não era bem assim. Mas enfim, Deus criou um mundo fora de série. Teria lógica ele acabar com essa maravilha que ele fez, porque alguns dos membros que ali residem não estão de acordo com as leis naturais, com as leis divinas? Não, né? Deus não faria isso. Então o que acontece? As pessoas que com o tempo não se adaptarem às novas realidades do nosso mundo, que será o futuro do mundo de regeneração, serão levados para um mundo
Deus faz? Ele coloca eles sem deixar de ampará-los. Deus não deixa de amparar ninguém. Eles vão continuar sendo amparados. Só que eles vão precisar ser disciplinados e vão viver no mundo de acordo com a sua vocação. E aí, lá na Gênesis, no capítulo 18, que é onde a gente até tem como base para a palestra, que se chama realmente Sinais dos Tempos, ele diz o seguinte: são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, está muito claro o que Jesus diz ali, para a regeneração da humanidade, e não para a destruição da humanidade. Dizem até que um sitiante chamou o padre para ir conhecer o sítio dele. Aí o padre foi, evidente, né? Chegou lá, viu assim um sítio maravilhoso, sabe? Uma casinha muito bem montada, um jardim lindo na frente, do lado direito tinha os animais todos cercados ali, divididos, do lado esquerdo, várias plantações, coisa mais linda. Aí o padre falou: nossa, que sítio lindo você tem. Acho até que Deus é seu sócio. Aí o caipira não perdeu a chance e falou: você não viu a bagunça que estava aqui quando Deus cuidava disso sozinho? É evidente que não era bagunça, porque aquele mato, aquela vegetação, os insetos, os animais que ali moravam, é evidente que tinha uma razão de ser, tem a cadeia alimentar, estava tudo certinho. Só que Deus preparou para nós a terra, nos deu a água, nos deu tudo para que a gente melhorasse, não só a nós, como a terra onde a gente vive também. Então, a caipira estava certa até a página 2, e o resto não estava. Deus sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, da nossa parte, gente, é indispensável que a gente tenha maturidade espiritual, para que a gente realmente perceba que nós precisamos fazer a nossa parte, porque se no início, quando o mundo foi criado, ele foi preparado para a evolução do Espírito, hoje é o Espírito que trabalha para a evolução da Terra. Então a gente tem que ver realmente o que a gente está fazendo. Então, sim, são chegados os tempos para que nos transformemos do homem velho, que ainda vive em nós, no homem novo. Ou seja, para que a gente comece a mudar, para que a gente faça a nossa reforma íntima, para que a gente realmente consiga superar aquilo que nós fomos no passado, trabalhando, e para isso é preciso muita dedicação, amor, perdão, caridade, enfim, uma série de situações. Então, sim, são chegados os tempos da responsabilidade, para que definitivamente assumamos o compromisso em construir um mundo mais espiritualizado. São chegados os tempos da solidariedade, onde deveremos patentear atitudes, gestos e comportamentos capazes para alavancar a alegria, a serenidade e a esperança daqueles que seguem conosco. São chegados os tempos da compreensão, quando cada criatura na terra terá a incumbência de respeitar o seu próximo, concedendo-lhe o direito de viver da forma como ele quer e eliminando todo tipo de preconceito. São chegados os tempos da humildade, para que tenhamos a força e a coragem de combater sem tréguas o orgulho e a vaidade, que são o mal do nosso tempo. São chegados os tempos da maturidade espiritual, onde o homem terá a tarefa de viver no mundo físico, espiritualizando as suas ações. Ou seja, eu estou vivendo no mundo físico, eu necessito das coisas do mundo físico, mas eu tenho que entender que ele é algo passageiro. Eu preciso espiritualizar tudo aquilo que eu faço. Eu tenho que colocar o espírito em primeiro lugar e entender que o que eu estou fazendo não é para que eu adquira bens materiais, não que eles não sejam importantes,
para que compreendamos que a dor do irmão, em qualquer parte do mundo, também nos atinge. E nós vivemos isso hoje com guerras. Nós não sofremos com as guerras, nós não sentimos aquilo que nós vemos. Então, se a gente não pode, com as nossas mãos, auxiliá-los, a gente pode, através de orações, através de vibrações, através da tecnologia, né, usar a nosso favor de forma positiva. Então nós podemos sim. E são chegados os tempos do desprendimento, momento em que teremos a obrigação de compreender que não adianta consumir muito enquanto os outros nada têm. Porque se eu tenho demais na minha mesa, é porque está faltando alguma coisa na mesa do meu irmão. Então eu preciso aprender que se eu ganhei demais, é porque há uma razão para isso. Não é para que eu tenha, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho muita vida material, não é para mim usar ela só em meu benefício. É para que eu possa ver e auxiliar o próximo naquilo que ele necessita. E eu não vou deixar de ser pobre por isso, eu não vou deixar de comer por isso, não vou deixar de ser rico por isso, e não vou deixar de ser pobre. Então eu preciso entender que aquilo que eu tenho em excesso é porque certamente está faltando também. E não me custa nada dividir. São chegados os tempos da conscientização, onde instantes definitivos que haverão de unir a mente e o coração dos indivíduos, visando a que um novo roteiro de vida surja no contexto da humanidade. Então são chegados os tempos, pois que muito tempo já perdemos. Por causa disso, ainda estamos mergulhados nessa atmosfera de dores, de infortúnios e de sofrimentos. E esse quadro social poderá mudar. Obviamente, só depende da nossa vontade, só depende daquilo que nós fazemos. Porque ainda pensamos com valores muito negativos. A gente sempre pensa nas coisas piores, a gente nunca acha que o mundo está melhorando, a gente acha sempre que o mundo está melhor. Ele pode aparentemente até parecer que está pior. É que todos estão tendo a oportunidade de reencarnar, principalmente aqueles espíritos que são recalcitrantes, para que quando entrar no mundo de regeneração, haja justiça e todos tiveram a mesma oportunidade. Aqueles que souberam aproveitá-la seguirão, os que não, a gente já sabe o que vai acontecer com eles. Então, falar, mas antigamente não tinha esse negócio de colesterol, esse negócio de diabetes, de triglicérides. Minha avó falava isso até. Minha avó falava porque ela não tinha geladeira na época dela. Ela pegava os miúdos de porco e colocava na banha. E lá que ela deixava para conservar. E quando ela ia comer, tirava da banha direto, fritava tudo e comia. Só que 6 horas da manhã eles estavam carpinando, tirando o mato duro, plantando feijão, plantando o que tivesse que ser para poder sobreviver. Chegava no final do dia, eles tinham gastado mais energia do que haviam consumido. Porque o grande problema não é o que a gente come, é a forma como a gente libera isso. Hoje em dia é o contrário. Hoje a gente é ultraprocessados, é fritura, isso, aquilo, é coisas com muito sal, e aí a gente passa o dia inteiro ou sentado no computador, ou as crianças na madrugada jogando, e é evidente que o consumo é maior do que o que você está gastando. Então, por isso que nós temos essa condição, mas isso é opção de cada um. Não é que o mundo está pior, é opção de cada um. Ah, mas na minha época não tinha Alzheimer. Mas hoje também pode não ter, só você comer bacon, um monte de fritura, doce, isso aqui, você morre com 40 anos. Não vai ter Alzheimer. Porque Alzheimer veio porque a pessoa está vivendo mais. Ela está chegando próxima de cumprir aquilo que ela programou na espiritualidade. Porque hoje nós normalmente não conseguimos cumprir o que nós programamos na espiritualidade, porque a gente acaba deixando que o alimento, que o sedentarismo, que a ansiedade, né, tome conta da gente. Então a gente acaba indo antes do que havia sido programado. O Rossandro Klinger diz o seguinte:
Você lembra que vai trabalhar na segunda-feira. Uns vão felizes, outros nem tanto. Mas aí você lembra que você tem 20 pessoas que trabalham com você. 19 são ótimas, você se dá muito bem, sem nenhum problema. Uma não tem jeito. O santo não bate. Não? Vivem discutindo, brigando, isso aqui. No domingo à tarde, em quem vocês vão pensar? Nos 19 ou naquele que você não se dá bem? Questão de opção. A gente que vai optar, a gente prefere ver um ponto preto num quadro branco, não é? Enquanto caminhavam, os discípulos desviavam e criticavam o aspecto repulsivo e do mau cheiro daquele animal morto. Jesus, porém, aproximou-se do corpo e destacou: como são brancos os dentes deste cão. O que é que ele nos mostrou com isso? Que nós devemos olhar as coisas boas, olhar além dos defeitos e buscar o que há de belo e positivo em tudo. Porque em tudo que existe aqui há algo de belo e positivo. Deus não faria nada para que nos prejudicasse. É que nós ainda não temos essa capacidade e esse entendimento. Então o mundo seguirá seu trajeto. A Terra não nasceu pronta. Não é? Há milhões de anos, era o quê? A Terra era muito árida. Depois é que veio as plantas, os animais, primeiro veio os mares, e aí deu lugar para o espírito humano. E aí nós começamos o nosso desenvolvimento. Então, como eu disse lá no início, a Terra começou, ela foi preparada para que a gente evoluísse espiritualmente. E hoje cabe a nós fazer isso. Deus fez sua parte muito bem feita. Nós é que temos que olhar aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida e fazer o melhor. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte, né? Que existem diferentes categorias de mundos. Mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Então veja que a gente está ainda na segunda ali, né? Os primitivos nós já passamos, estamos no mundo de expiações e provas. Estamos gatinhando. Mas isso não é motivo para a gente desanimar. É um processo natural. Quer a gente queira ou não, é um processo que nós temos que passar. Quanto mais rápido a gente pensar e entender que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que agir de forma correta, mais rápido nós vamos passar por esse mundo de expiações e provas. E Kardec afirma que isso é um estado que não será permanente. Ou seja, em algum momento isso vai passar. Não dá para dizer que o mundo de regeneração começou ontem e que vai acabar amanhã. Ele já vem de muito tempo e vai depender da nossa capacidade, do nosso desenvolvimento, para que a gente passe para o mundo de regeneração. Então, uma das principais mensagens lá no capítulo 18, né, da Gênesis, é que a Terra caminha para tornar-se um mundo de regeneração. Isso não significa que deixaremos de ter dificuldades. As coisas só vão se inverter. Se hoje é o mal que predomina, no mundo de regeneração é o bem que vai predominar. Ainda teremos falhas, ainda teremos que aprender, mas é um mundo onde o bem vai prevalecer. E hoje, ao contrário, o mal ainda permanece. O bem passará a predominar sobre o mal. E essa mudança ocorre através da nossa conscientização moral. Quando aprendemos a perdoar, a olhar o próximo como irmão, a fazer o bem sem olhar a quem, pois sabemos que ainda somos imperfeitos. Mas nós podemos trabalhar para melhorar, para nos melhorarmos dia a dia. E isso ocorre de acordo com as nossas atitudes. E aí é onde ele fala: os espíritos que persistem no mal não permanecerão definitivamente na Terra. Eles continuarão sua evolução num mundo compatível com o seu grau de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, espíritos mais adiantados reencarnarão aqui, favorecendo uma sociedade mais justa e solidária. Isso não representa punição.
proteção para aqueles que não se enquadraram. Representa apenas a aplicação da lei do progresso. E de uma forma ou de outra, em algum momento, eles vão aceitar e vão seguir. Então, a gente pode fazer a seguinte comparação. Imagine uma árvore, né? Linda, cheia de uma primavera, as folhas muito verdes, flores e tudo mais. Aí chega o outono, tudo cai. Quem olha e não conhece fala, nossa, a árvore morreu porque ela está seca, ela está sem folha. Mas não é, é um processo de regeneração da árvore. Então, as crises que vivemos são as folhas que caem. E aí, passo a passo, a gente vai transformando essa árvore seca numa árvore cheia de frutos, que são os frutos que Jesus nos ensinou, de amor, de bondade, de respeito, de união, de benevolência, enfim, uma série de coisas. Então, isso é um sinal de que o mundo não acaba, de que ele se transforma, devagarzinho ele se transforma. Diz que o mundo acabou em fogo certa vez, com aquela coisa assim terrível. E aí, só um macaquinho sobrou. O macaquinho ficou todo feliz. Ele olhou e falou, nossa, agora só estou eu no mundo. Aí ele falou, agora sim eu vou fazer um mundo lindo, porque esse mundo aqui era um mundo onde as pessoas se matavam, irmão não respeitava irmão, as pessoas eram muito agressivas. Hoje eu vou fazer um mundo lindo e só vou plantar banana. O macaquinho já foi logo, não interessava para ele, para ver que não estava tão bom assim o macaquinho, estava egoísta, só queria plantar banana. Mas ele falou que ia fazer um mundo perfeito. Aí de repente ele olha e vê que ele não está sozinho. Ele vê que vem um vulto correndo assim, pulando, dando cambalhota, e quando ele chega perto dele, ele vê que é uma macaquinha. Aí ele fala assim, vai começar tudo de novo. Veja que existe. O mundo não acaba, o mundo se transforma e vai começar de novo ali com a história do macaquinho. Mas a pergunta é, quando a Terra será um mundo melhor? A pergunta talvez tenha que ser, o que eu estou fazendo para que ela se torne um mundo melhor? Precisamos entender que a vida corporal não é um fim, mas apenas um capítulo da nossa longa jornada. E aí vamos abrir um parênteses, porque o corpo é o lado da alma. Então nós precisamos cuidar do corpo também. Porque senão vai acontecer aquilo, nós vamos embora antes do programado. Então, sedentarismo, má alimentação, vícios, estresse demasiado, tudo isso ataca o nosso corpo e, por consequência, ataca o nosso espírito, porque aí a gente vai enfraquecendo e não vai ficando bem. Então, gente, é preciso que a gente cuide da alimentação e cuide bem do corpo. Eu faço academia, eu não sou forte, eu faço academia para cuidar da minha coluna. E porque eu sou pré-diabético, então eu preciso fazer isso. E você vai numa academia hoje, o que você vê de 60 a mais é brincadeira. É muita gente. Porque a estética deixou de ser a principal coisa que existe lá na academia. Não, hoje é a saúde. Então nós precisamos sim cuidar do corpo, porque ele é a morada da alma. E quando a gente compreende isso, né, que o mundo ele vai se regenerando, ele vai passando, e vem as reencarnações para que a gente possa realmente nos tornarmos pessoas melhores, nós começamos a entender que aquilo que a gente chamava de injustiça, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado. Isso não significa que nós devemos gostar do sofrimento. Nós não somos bons. Nós não gostamos do sofrimento. Mas nós precisamos entender que quando a gente aceita a situação que a gente está passando, quando nós entendemos que, por que eu estou sofrendo assim? Qual a razão? Deus é justo? Ele é misericordioso? Então tem algo errado no que eu estou fazendo. Então eu vou aceitar as minhas dores, porque eu vou aceitar aquilo que eu estou fazendo de errado e vou procurar mudar, vou procurar fazer o melhor. Disse que tinha um cartão
Então ele cuidava para arrumar os bancos, para arrumar as portas, para arrumar janelas. Era o trabalho que ele fazia. Ele não dava sermão, ele não cantava na igreja, ele não tocava. O papel dele era arrumar a parte de madeira que tinha ali, porque ele era carpinteiro. Só que ele já tinha uma certa idade, e aí ele ficou velho e se afastou. Aí, passado algumas semanas, um jovem foi visitá-lo. Seu Antônio, o senhor faz muita falta para a gente. Aí ele sorriu e disse: mas eu nunca fiz nada de importante. Aí o jovem falou: o senhor lembra daquele banco que o senhor arrumou lá perto da porta, na entrada da igreja? Ah, eu lembro sim, deu muito trabalho aqui no banco. Então, foi ali que meu pai ouviu pela primeira vez uma palestra e decidiu abandonar o alcoolismo. E o senhor se lembra daquela porta que o senhor arrumou na lateral da igreja? Ah, eu lembro sim. Então, foi por ela que minha mãe entrou pela primeira vez e encontrou forças para perdoar meu avô. O senhor Antônio permaneceu em silêncio, então o rapaz concluiu: senhor Antônio, o senhor nunca soube, mas enquanto o senhor consertava as madeiras, Deus consertava as pessoas. Aí o velho começou a chorar inteligente. Aí o jovem deu um abraço apertado nele, consolando e dizendo da importância que ele tinha na comunidade e aquilo que, sem saber, ele havia feito. E aí, pela primeira vez, ele compreendeu que a evolução moral não está nas grandes obras, mas no bem silencioso que fazemos todos os dias. No bem silencioso que fazemos todos os dias. Então, quando a gente entender isso, que Deus não mede a nossa grandeza pelas pequenas atitudes repetidas com amor, aliás, que Deus mede as nossas pequenas atitudes que a gente faz com amor. Não precisamos fazer grandes obras. Não somos um Chico, não somos um Divaldo, mas o nosso papel aqui é de suma importância. Cada um de nós aqui nessa sala tem um papel preponderante na vida sua e na vida do próximo. Jesus ama a todos nós e Ele quer o nosso bem. Cabe a nós fazer a nossa parte, para que a gente possa realmente continuar a evolução que tanto esperamos. Muito obrigado, gente. Tentamos uma boa noite. Fica aqui o agradecimento ao Elcio pelas palavras, assunto importante para a gente dedicar. Novamente, fechemos os nossos olhos, novamente nos abracemos espiritualmente, novamente envoltos a um elo de luz, de paz, de harmonia, todos juntos. Elevamos o pensamento ao Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Que essa nossa luz, essa nossa vibração, Pai, possa se juntar à sua luz e ser expandida a todos os nossos irmãos que se encontram em dor, seja esta no corpo físico, mental, espiritual. Que essa luz, Pai, alcance os lares em desarmonia, chegue aos nossos irmãos em situação de luta, aos nossos irmãos presos aos vícios. Que essa luz, Pai, possa envolver os nossos amigos, que essa luz possa iluminar cada cantinho dos nossos lares, que essa luz possa envolver esta casa abençoada, a todos os trabalhadores dos dois pontos,
abençoe.